Olá, crianças, muito bom dia! Vamos começar com nossas atividades de hoje. Hoje faremos um passeio pela nossa disciplina de Geografia. Se recordem que a gente começou na aula anterior a unidade sobre a urbanização brasileira. Então, a gente está falando sobre as nossas cidades brasileiras. Na aula passada, Tivana nos direcionou as páginas de 50 a 55 para vocês fazerem a leitura desses textos que sugerem aí no livro e fazer as atividades. E hoje, Tivana vai fazer uma retomada desse assunto, tá? Então, vocês vão abrir aí o livro didático de vocês na página 50 e a gente vai retomar todo esse assunto que Tivana nos direcionou na aula passada. Interessante é que em História a gente também está estudando sobre as cidades, só que a gente está vendo lá as cidades da antiguidade, né? E em Geografia a gente está estudando sobre as cidades do nosso país. Primeiro, aí na página 50, vem mostrando o que é uma cidade. A cidade é uma construção humana. Ela é caracterizada pela aglomeração de construções, de pessoas e de atividades econômicas, né? Então, vocês foram vendo aí nessas páginas as cidades que foram surgindo no Brasil e elas foram surgindo de dois modos diferentes. Existiram as cidades espontâneas e existiram as cidades planejadas, né? São dois tipos distintos de cidades que foram surgindo ao longo do tempo. Vocês perceberam que as cidades espontâneas elas foram surgindo lá no período da colonização, né? Geralmente aquelas cidades que foram surgindo no litoral brasileiro e já no interior do Brasil, devido à grande exploração das pedras preciosas, também foram surgindo cidades com essa exploração. E também por onde passavam os tropeiros que levavam e traziam mercadorias do interior para o litoral, por onde esses tropeiros passavam, eles paravam, eles acampavam, eles construíam pequenas casas para ficar por um tempinho, para descansar. E aí, pelo caminho dos tropeiros também foram construindo cidades. Vocês viram aí no livro, né? Vocês devem ter lido, cidades de origem espontânea e cidades de origem planejada. E então, para reforçar isso aí, Tivana nos vai passar esse videozinho que explica bem rapidinho o que é uma cidade espontânea e o que é uma cidade planejada. Veja aí rapidinho e já voltamos. Compreendendo direitinho a diferença entre cidades espontâneas e cidades planejadas, agora a gente vai parar um pouquinho em cidades planejadas aí na página 54 do livro didático de vocês. Vocês observaram que aí tem um exemplo de algumas cidades: Belo Horizonte, Palmas, Maringá e também a cidade de Goiânia são exemplos de cidades que foram pensadas, que foram desenhadas. Na verdade, como dizia o videozinho, essas cidades elas surgiram primeiro no papel e depois elas passaram a existir de fato. Então elas foram bem pensadas, bem planejadas. Vocês devem ter respondido essas atividades aí, né? Então, para que a gente possa conhecer ainda mais algumas cidades planejadas, Tivana vai passar esse videozinho logo a seguir para vocês conhecerem, que interessante, a história de várias cidades, desde a primeira cidade planejada até as últimas, né? Apenas algumas cidades planejadas do nosso país. Veja aí esse videozinho, que interessante. Vamos conhecer através desse vídeo 8 cidades planejadas no Brasil. Vamos lá conhecer? Salvador.
Salvador foi fundada em 1549 e foi a primeira cidade planejada do país. O planejamento foi feito pensando-se na função da cidade como capital do país. Havia nesse projeto toda uma geometria quadricular que visava fazer com que Salvador fosse um centro administrativo para o império e, ao mesmo tempo, um forte militar. A inspiração do arquiteto veio de trabalhos renascentistas. Teresina. Depois de Salvador, Teresina foi a próxima cidade planejada do Brasil. A função do município ocorreu em 1852. José Antônio Saraiva e Isidoro França, responsáveis pelo planejamento, separaram a cidade em áreas administrativas, residenciais, comerciais, políticas, econômicas e religiosas. O traçado é do tipo ortogonal xadrez. O fato de que Teresina está entre os rios Parnaíba e Poti facilitou o acesso à água e o comércio com outras regiões, visto que é a única capital do Nordeste que não está perto do mar. As avenidas da cidade são amplas, o que permite que haja muita área verde atualmente. Aracaju. Aracaju foi fundada 3 anos após Teresina, em 1855. Sebastião José Basílio Pirro, responsável pelo planejamento da cidade, encarou um solo pantanoso e fez um projeto ousado, mantendo a tendência de tabuleiro de xadrez. Porém, os esforços valeram a pena, visto que a cidade logo prosperou. Um dos motivos foi a localização, que facilitava a atividade portuária. Belo Horizonte. Em comparação às demais cidades planejadas no Brasil, a atual capital mineira rompeu com os padrões de traçado ortogonal. Ela foi projetada por Arão Reis, que se baseou em cidades europeias, principalmente Paris, e inaugurada em 1897. É a primeira cidade planejada no período do Brasil moderno. O traçado de Belo Horizonte é composto por uma malha perpendicular, com ruas cortadas por avenidas em diagonal. Tudo isso era cercado pela Avenida do Contorno. Essa área central tinha toda a infraestrutura de transporte, educação, saúde e saneamento. Fora dela havia ainda um cinturão verde, responsável por abastecer a cidade. O projeto previa que a área fora do contorno cresceria posteriormente e, portanto, não seria necessária estruturar tal região. Porém, Belo Horizonte cresceu mais rápido que o previsto, de modo que a área fora da Avenida do Contorno foi habitada sem toda a infraestrutura necessária. Mais tarde, com a industrialização, vieram planos de desenvolver mais a cidade. Nessa época, foi construído o conjunto arquitetônico da Pampulha, com projetos de Oscar Niemeyer. O plano diretor de Belo Horizonte só veio anos depois. Goiânia. A cidade de Goiânia foi a primeira cidade do século XX a ser planejada. Ela foi inaugurada em 1933. Na época, havia um plano de desenvolvimento da região oeste do país, de modo que foi possível investir no planejamento e construção da cidade. O projeto ficou sob responsabilidade de Atílio Correia Lima. Porém, assim como Belo Horizonte, Goiânia foi planejada para um número muito menor de habitantes. Atualmente, mesmo com uma população maior, Goiânia ainda tem uma grande área verde e um IDH bom. Boa Vista. Há quem não considere que Boa Vista é uma cidade planejada, porque ela surgiu antes do planejamento. Porém, na década de 1940, a cidade foi remodelada e planejada em formato de leque. O responsável foi o engenheiro Darcy Aleixo Derenunson. Vale ressaltar
que a melhoria do saneamento urbano no município teve grande contribuição para conter os surtos de malária. No entanto, o projeto de Boa Vista foi elaborado com um horizonte de 25 anos. Após esse período, não houve elaboração de novos projetos de continuidade. Maringá. A cidade foi projetada por Jorge de Macedo Vieira e inaugurada em 1947. Ele planejou espaços separados para as áreas comerciais, industriais e residenciais. Há uma avenida que cruza a cidade de uma ponta a outra. E, além disso, 2 parques, os quais são responsáveis por prover o contato com áreas verdes e a melhoria da qualidade de vida urbana. Palmas. Na lista de cidades planejadas, Palmas é a mais recente do Brasil. Ela foi projetada por Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Valfredo Antunes de Oliveira Filho e inaugurada em 1990. No projeto, houve grande inspiração de Le Corbusier. Do mesmo modo em que Brasília, Palmas é uma cidade que foi planejada do ponto de vista dos veículos e não dos carros, ou seja, há grandes e largas avenidas e quadras. Na direção contrária às demais cidades planejadas, Palmas ainda não alcançou o máximo de habitantes para o qual foi projetada. Brasília. A história do planejamento de Brasília quase todo mundo conhece. Ela foi construída no governo de Juscelino Kubitschek. O projeto de construção, que já era um objetivo antigo desde 1891 aproximadamente, foi de responsabilidade de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Escolher uma capital longe do litoral foi justificado por vários fatores, como o fato de não ter riscos de ataques marítimos e de desenvolver o centro do Brasil. No planejamento da capital brasileira, foram inseridas superquadras que visavam promover um espaço de convívio. Nelas, os prédios são suspensos para que as pessoas possam cruzar as áreas e circular de forma livre. Além disso, vários outros fatores foram considerados no planejamento. A inauguração ocorreu em 1960. Atualmente, há mais pessoas em Brasília do que o plano inicial previa. E aí, gostaram? Viram que interessante? Cidades em forma de leques, cidades que foram inspiradas em xadrez, cidades que tinham ruas largas, que tinham espaço para arborização de árvores, né? Então, tudo isso foi pensado, foi planejado e foi executado e está aí, né? Embora que as cidades, quando foram crescendo, algumas delas foram crescendo e nem foi possível que esse planejamento continuasse, né? Aí, vocês vão para o livro didático hoje, na página 56 e 57 do nosso livro de geografia. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dessa cidade aí, pessoal. Brasília. Falou sobre ela no videozinho, a última cidade lá do videozinho, né? E o nosso livro didático vai mostrar um pouquinho sobre essa cidade. Brasília, uma capital planejada. Ela não é nenhuma cidade, né? Ela foi uma capital planejada e muito bem pensada. Cada prédio, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, cada prédio foi pensado, tem o seu sentido, tem o seu significado. Mas esse videozinho que Tia Wanda vai colocar vai explicar direitinho um pouquinho sobre a história de Brasília. Vejam aí. Em 21 de abril de 1960, Brasília é apresentada a toda a nação como centro das futuras decisões políticas, a cidade da esperança. Até o Papa da época, João XXIII, mandou um recado especial para Brasília em português via rádio. Disse que a nova capital do Brasil é uma pedra milenar na gloriosa história. Do outro lado do mundo, os japoneses publicaram a história de Brasília em seu jornal como o acontecimento do século. Um dia de sol forte, céu azul, 200 mil pessoas na capital, gente de todo o país representando a diversidade cultural brasileira, logo ao lado do Congresso Nacional.
Oscar Niemeyer é o arquiteto que projetou o Congresso Nacional. E para ele, a arquitetura de Brasília é mais que uma questão de engenharia. É uma manifestação do espírito, da imaginação e da poesia. Quem visita a capital e vê a arquitetura e os palácios pode gostar ou não deles, mas não vai poder dizer que viu antes coisa parecida, porque a arquitetura é invenção. Às 11h30 do dia 21 de abril de 1960, ocorreu a primeira sessão solene do Congresso Nacional. O Congresso, desde então, abriga toda a diversidade cultural do Brasil, cada pedacinho do país representado por deputados e senadores. A Câmara dos Deputados tem formato de concha virada para cima, como uma antena feita para captar as propostas de toda a nação por meio dos 513 deputados que legislam na casa. O Senado Federal é como uma concha virada para baixo. É lá onde são debatidas as propostas no intuito de filtrar as melhores soluções para o país. Cada forma do Congresso Nacional reflete a cidade planejada. Nas tesourinhas, Nos eixos que cruzam Brasília. na forte cultura popular do Distrito Federal. Brasília e o Congresso Nacional merecem parabéns e muitos anos de vida próspera. Parabéns! E aí, pessoal? Entendendo tudo direitinho sobre as cidades brasileiras, cidades planejadas, cidades espontâneas e sobre a nossa capital Brasília. Então, como atividade de hoje, vocês vão retomar todo esse assunto que Teovanes gosta de ficar recordando, relembrando para que a gente guarde aqui na nossa memória, né? Então, vocês vão reler as atividades da página 50 a 55 que Teovanes já tinha direcionado, vão recordar esse assunto. E como atividade hoje, páginas 56 e 57, estuda aí um pouquinho sobre a nossa capital brasileira, né? Estuda aí um pouquinho sobre Brasília. Essa é nossa atividade de hoje, tá, galerinha? Bons estudos, atento nas atividades. Nós não estamos presencialmente, mas mesmo assim, à distância com aulas remotas, a gente tem que estudar, tá? Tire um tempinho do dia de vocês para esses estudos. Feliz dia e até amanhã!